Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Zé Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos juntos de segunda a sexta, 6 horas da manhã, para refletirmos na palavra de Deus e nos empoderarmos do Espírito para as lutas e batalhas diárias que temos que enfrentar. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você desse aquele like, curtindo o nosso vídeo. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, porque assim você vai nos ajudar muito. Isso é muito importante. Hoje nós vamos refletir sobre a prosperidade em meio ao deserto. Vem comigo! O texto da reflexão de hoje é Gênesis capítulo 26, versículos 12 e 13, que diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Há momentos em nossas vidas que passamos por situações difíceis. Chamamos esses períodos de deserto. O nosso maior desafio é saber entender esse tempo de provação e perseverar de maneira a prosperar em meio à crise. Se existe uma coisa que nós precisamos entender, é que as dificuldades fazem parte da vida e que não existe uma vida sem dificuldades. Sabendo disso, ficará muito mais fácil você encarar as dificuldades e perceber as oportunidades à sua frente e fazer escolhas de modo consciente e consistente. No meio desse período de crise, no meio do deserto, muitos podem dizer: aqui não chove, a terra é seca, não vale a pena, aqui não tem água. Porque o deserto é naturalmente lugar de escassez, de falta. Porém, nós precisamos perceber que o deserto pode ser transformado quando nós confiamos plenamente na presença do Senhor. No meio do deserto, cuidado, porque é ali que aparecem os opositores. Gênesis capítulo 26, versos 14 e 15 vai dizer assim: Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Cuidado com aqueles que tentam te destruir no deserto. Não dê ouvido para aqueles que tentam te fazer parar. Querem destruir os seus sonhos, enterrar os seus projetos, querem roubar a sua herança, querem impedir o seu crescimento, querem te expulsar do lugar da bênção. Portanto, persevere e creia no meio de tantas vozes de pessimismo, de niilismo, dizendo que a história acabou, proferindo a palavra de derrota. Creia que Deus é o Senhor que vai te abençoar poderosamente e que vai transformar a sua vida no meio do deserto. Isaque, no meio do deserto, ele perseverou crendo nas promessas de Deus. Então saiba que com Deus o deserto é o melhor lugar para lançar a sua semente. Semeie a sua terra, ainda que todos duvidem. Desafie o tempo, as previsões, os prognósticos. Semeia no meio do deserto, porque Deus é quem vai dar o crescimento. Semeia no seu casamento, semeie nos seus filhos, semeie no seu trabalho. O texto diz que Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano ele colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Ele foi próspero porque Deus o fez prosperar. No meio do deserto, enquanto todos pararem, enquanto todos estiverem reclamando, enquanto todos estiverem focados na derrota, foque na vitória. Tome passos de fé, creia que Deus está com você. No meio do deserto é o lugar de você aprender a abrir mão daquilo que você quer, daquilo que você deseja, para investir naquilo que Deus prometeu para você. É passar fome hoje para ter amanhã. O período de escassez é o tempo de crer na provisão do Senhor e investir no milagre. Você tem duas escolhas. Você pode focar em suas necessidades imediatas e buscar sobreviver, ou você pode investir nas promessas do Senhor e no reino e viver de maneira exponencial. No meio do deserto, não coma todas as suas sementes, principalmente as sementes do seu milagre. Continue
crendo, lance a sua semente, faça com que o deserto se torne o lugar da sua semeadura. Tome decisões no deserto que te levem a viver as promessas de Deus. No versículos 2 e 3 de Gênesis 26, o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Haviam duas atitudes que Isaque poderia tomar. Ele poderia escolher abandonar o deserto e ir para o Egito. Só que não havia promessa de Deus no Egito. Escolher o Egito era abrir mão do sacrifício, abrir mão da escassez, mas também abrir mão da provisão do Senhor. Ou ele poderia ouvir a voz do Senhor, que disse: permaneça nessa terra, fique no lugar que eu te indiquei, e ali eu vou te abençoar. Em meio ao deserto, quem se prostra morre. Não pare de caminhar em direção ao seu futuro profético. As suas atitudes em relação às promessas de Deus mostrarão o nível da sua fé. Não se acovarde. Não olhe para as dificuldades, porque se você olhar para as dificuldades, elas tendem a aumentar. Mas olhe para Deus e o seu grande amor por você. Portanto, o segredo de encurtar o período no deserto é receber a promessa e caminhar firme. Então, no meio do deserto, faça com que a gratidão tome o lugar da murmuração. Não pare para reclamar, não pare para falar mal da situação, mas seja grato ao Senhor que tem cuidado de você. O deserto é lugar de viver fidelidade. Seja fiel a Deus no meio das suas provações e Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. O deserto é lugar de olhar para Deus e não temer aquilo que você não pode vencer, porque Deus é quem vencerá por você. Lembre-se, no meio do deserto, para aquilo que está nas suas mãos fazer, ação. Para aquilo que está nas mãos de Deus fazer, oração. Ore, busque a presença do Senhor e viva plenamente a vontade de Deus. Finalmente, quero dizer para você que no meio do deserto é lugar de tomar atitudes. Isaque não se acomodou ao deserto. Isaque não parou por causa da oposição dos povos ao seu redor. Isaque não deixou que a escassez ditasse quais seriam as suas atitudes. Isaque não parou de cavar poços. O texto diz que os filisteus estavam entulhando os poços que Isaque usava. Então o Senhor moveu Isaque e ele foi para um lugar e ele abriu os poços antigos. Os poços que os filisteus haviam soterrados depois da morte de Abraão. Aquilo que Deus já fez, as promessas que Deus já cumpriu, os milagres que já aconteceram na sua vida, são poços que irão alimentar a sua alma no meio da escassez do deserto. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Não deixe que esses poços sejam entulhados pela dor, pela angústia, pela tristeza. Mas viva plenamente a certeza de que Deus te abençoou até esse momento. E o texto vai dizer que Isaque cavou poços novos. Ele foi até o lugar chamado Berseba. E ali os seus servos abriram um poço novo. E esse poço era dele. Ninguém reclamou mais desse poço. Isso significa que no meio do deserto, creia que Deus vai fazer coisas novas. Esteja atento àquilo que Deus está trazendo diante de você. O passado é um referencial, mas caminhe para o futuro, porque Deus tem coisas novas para a sua vida. Talvez você esteja vivendo um deserto, como um casamento em dificuldade, um lar destruído, uma vida em que tudo parece que está dando errado até agora. Um diagnóstico adverso, depressão, morte. E sem pedir ou esperar, você se encontra num temível deserto. É uma luta desleal, porque somos nós contra ele. E o deserto é mais forte que nós. Mas creia que o deserto não é mais forte que o Senhor. Se a crise chegou, você é um forte candidato a um extraordinário milagre de Deus. O seu deserto vai florescer. Salmo número 7, versículos de 35 a 38 diz assim: transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali
Ele assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável, semearem lavouras, plantarem vinhos e colherem uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Deus tem milagres para nós no meio do deserto. Creia que o Senhor é quem nos conduz. Por isso, invista na sua lavoura, semeie na terra onde o Senhor o colocou e creia que você vai colher nesse mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te engrandecer, o Senhor vai te enriquecer, o Senhor vai te tornar muito poderoso para a honra e glória do nome dele. Amém? Amém. Então vamos orar? Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque o Senhor tem nos sustentado em meio à luta, em meio às dificuldades, em meio ao deserto. Queremos nesse momento, ó Deus, caminharmos firmes mediante a fé, crendo nas tuas promessas, crendo que o Senhor, ó Pai, está conosco e que a nossa semeadura, ó Deus, vai prosperar e que nós iremos colher abundantemente na tua presença para a honra e glória do seu nome. Guarda o nosso coração, não permita, ó Deus, que venhamos a desfalecer em meio às crises que enfrentamos. Repreende, ó Deus, todo o desânimo, toda a angústia, toda a dor, todo o pesar e que nós possamos, ó Deus, firmemente crermos que o Senhor está cuidando de nós. Nós agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, no número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. Estamos aqui para abençoar você e a sua família. Se você já está inscrito no nosso canal, não se esqueça de dar aquele like, de comentar e compartilhar esse vídeo, porque nos ajudará muito a impulsionar e alcançar mais pessoas. Se você ainda não está inscrito, eu queria te pedir que se inscrevesse, porque você também vai estar sendo abençoado e nos ajudando a abençoar pessoas. Até amanhã, que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração. Valeu!